ele falando que quando ele conseguiu vender em 3 minutos para o bilionário Donald Trump uma ideia, isso é um pitch de elevador, isso é um pitch da sua ideia, do seu negócio. Fala pessoal, aqui é Gerson Ribeiro gravando para você diretamente da Jump Brasil, que é a aceleradora de startups do Porto Digital, que já foi eleito o melhor parque tecnológico do Brasil várias vezes seguidas. Então, estar aqui dentro ele é simbólico, porque está no meio do local que acontece inovação, criação de novas tecnologias, criação de novas startups, aceleração de negócios. Você respira o que acontece. Então, bom, muita gente chega para mim e pergunta assim: Gerson, eu não sei como começar. Eu tenho dificuldade de estruturar a minha ideia, eu tenho dificuldade de estruturar o meu negócio, eu tenho dificuldade de desenvolver a minha startup. Um processo de aceleração faz justamente isso, né? Naquele período você desenvolve a sua startup, o seu negócio. Mas nesse vídeo específico, nesse podcast, se você está me ouvindo pelo iTunes, se você está me vendo pelo YouTube, pelo Facebook, não vou falar especificamente sobre aceleração. Nesse vídeo aqui, nessa transmissão agora, o que eu vou falar para você vai ser sobre como estruturar melhor o seu negócio para você apresentar para as pessoas. Porque não adianta simplesmente você saber como é que funciona na sua cabeça, você ter a ideia. Você tem que saber explicar para as pessoas. E é exatamente isso que é o conceito e que é uma metodologia do pitch. O pitch em inglês, ele é uma palavra que vem do inglês, ele significa uma rápida apresentação. Uma rápida apresentação de vendas, pode ser uma rápida apresentação de você, enfim. Ele é super rápido. Existem vários tipos de pitch. E é justamente isso que tem aquela ideia, né, de que você vai chegar para um investidor, você vai falar a sua ideia e ele vai querer investir. Isso é o pitch. Você falar a sua ideia, o seu negócio, vamos esquecer um pouquinho a ideia, mas vamos falar de negócio de fato, de uma empresa que tem cliente, que tem tração, né, uma startup que está realmente crescendo. Quando você vai apresentar para um investidor, quando você vai apresentar para alguém, você vai fazer um pitch da sua startup, do seu negócio. Tem uma metáfora que conta que é o pitch de elevador. E o Ricardo Bellino, ele estava contando na palestra que ele deu do Brasil Startup Summit, enquanto eu estava conversando com ele falando que quando ele conseguiu vender em 3 minutos para o bilionário Donald Trump uma ideia, isso é um pitch de elevador, isso é um pitch da sua ideia, do seu negócio. Então quando o Ricardo Bellino foi lá para os Estados Unidos, viajou para ter apenas 3 minutos para convencer um bilionário americano de que a ideia de negócio dele fazia sentido, e convencer o cara a investir, isso é um pitch muito bem feito, por sinal. O Bellino é um dos melhores caras de pitch que eu conheço, um mega empresário, lançou a Gisele Bündchen, enfim, esse cara, foi incrível a participação dele no evento que eu fiz, o Brasil Startup Summit. E ter contato direto com ele é impressionante, o cara tá em outro nível empresarial, tá lá na frente. Mas enfim, voltando pro pitch. Então o pitch, ele é a sua apresentação rápida, concisa e direta do que você faz, de quem você é, de para que você vai receber investimento. Então existe toda uma metodologia para você criar o pitch perfeito. E não só isso, existem vários tipos de pitch. Tem o pitch que você faz em 30 segundos. Tem um pitch que você faz em 60 segundos. Tem um pitch que você faz em 4 ou 5 minutos. Tem um pitch de 1 hora. O pitch pode durar mais tempo, mas o que acontece é que existe estratégia do que você diz exatamente, na ordem que você diz, como você diz é o mais importante também. Então fazer um pitch bem feito não é à toa, não é um acaso que você vai chegar e, eita, hoje eu falei para o investidor, ele pegou no ar. Não é bem assim, você tem que saber exatamente o que você vai dizer, como você vai dizer. E por que você está dizendo aquilo naquela ordem. É importante isso. Então, existe uma estrutura para você preparar a sua apresentação para um investidor, para um cliente, para um parceiro, para um potencial sócio, se você ainda não está com a equipe. E essa metodologia do pitch, ela tem que ser aperfeiçoada cada vez mais. E você vai fazer isso à medida que você desenvolve a sua visão do seu negócio e à medida que você tem estrategicamente o seu desenvolvimento para aquele momento. Então, assim, você tem que ter vários pitch prontos. Porque imagina que você entra no elevador com o Mark Zuckerberg, por exemplo. Ou então com a Arielle Zuckerberg, né, que é irmã do Mark, palestrou comigo no Brasil Startup Summit, e ela é investidora profissional lá no Vale do Silício. Então imagina que você está conversando, você entra no elevador, quando você vê, pum, tá lá a Arielle Zuckerberg. Então, ela investe em startups, ela é profissional nisso. E você só tem ali o tempo
entre um andar e outro, em que ela está presa entre quatro paredes, né, dentro do elevador com você, então ela é obrigada a ouvir o que você tem a dizer. Isso é que é um pitch de elevador, esse conceito, que você tem ali 30 segundos para falar para ela exatamente qual é seu projeto e por que ela deve comprar a sua ideia, vamos dizer assim, comprar o seu projeto, comprar a sua empresa, comprar a sua startup. Você já tem que ter isso pré-programado, vamos dizer assim, na ponta da língua. Se não chegar lá na hora, você vai gaguejar, você não vai saber o que dizer, você vai dizer maldito, ela não vai entender. Pode até ser que a Arielle queira justamente investir em uma startup como a sua, por exemplo. Vamos dizer que ela esteja buscando uma startup feita a sua. Se você não souber comunicar exatamente a oportunidade de negócio, a oportunidade de investimento para ela, ela não vai pegar. Ela não vai entender, porque você não foi claro. E é para isso que você faz um pitch, para isso que você organiza o seu pitch. Para isso que a gente tem um pitch de 3 minutos. Desculpa, de 30 segundos no caso. 30 segundos para você falar no elevador, por exemplo. Para você esbarrar na pessoa e dizer assim, olha, minha startup foi pá, e a pessoa, entendi, tá aqui meu cartão, fala mais comigo por e-mail, eu quero saber mais sobre isso, liga para mim. Então esses 30 segundos fazem toda a diferença, podem fazer toda a diferença para você. E aí existe os pitch de 4 minutos, 5 minutos, que você já vai ter mais tempo, você vai ter provavelmente o pitch deck, enfim. A gente vai falar mais sobre isso, do pitch e de outras metodologias, na semana das startups, que é uma conferência online, e na verdade não é nem uma conferência, é uma semana que eu vou estar trazendo para você as metodologias de startup para você usar no seu negócio. Então se inscreve para a semana das startups. Esse aqui é um vídeo de aquecimento, se você está ouvindo pelo podcast, esse é um podcast, é um episódio de aquecimento para a Semana das Startups, que começa a partir do dia 31 de maio de 2016. E se você está vendo ou ouvindo isso antes, tem um link para você se inscrever aqui embaixo, aqui em cima, em algum lugar nessa página. Se você está pelo podcast, tem na descrição do podcast também, se inscreve para a Semana das Startups, que a gente vai estar falando para você como é que você estrutura a sua ideia, a gente vai estar falando para você como as metodologias para você desenvolver o seu negócio. Então é muito importante não só ter a ideia, criar a startup, mas saber organizar ela para você ir para o próximo nível, seja ele qual for. Pode ser que o próximo nível seja você receber investimento, pode ser que seja você internacionalizar, pode ser que seja você ganhar escala nacional, global. Isso vai depender do seu momento. E se você não tem ideia de como começar, se você tá com medo de arriscar, de lançar a sua ideia, ou tá com medo de falar a sua ideia para alguém e alguém roubar a sua ideia, participa da Semana das Startups que você vai ficar com isso claro, você vai saber exatamente como fazer o passo a passo para você lançar a sua ideia, para você desenvolver o seu negócio, o seu sonho e criar a sua própria empresa, ser dono do seu próprio negócio, se é isso que você quer. Então, meu nome é Gerson Ribeiro, foi um prazer falar para você. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui, dá um like. Deixa um comentário também, que para mim faz toda a diferença, ler os comentários, ver o que você está achando dessa série de vídeos. Esses são 20 vídeos sobre metodologias de startups, só que faz parte de um grande projeto que são 365 vídeos e podcasts também diariamente. Todos os dias eu lanço uma coisa nova. Tá bom? Então deixa um comentário, para mim faz toda a diferença. Se você está no podcast, então deixa também o seu review aqui no iTunes, porque é muito bom ver o que é que você está achando. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa, deixa lá um review que para mim faz toda a diferença. Beleza? Então eu vejo você na Semana das Startups. Um abraço.